Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media GMTV e clique também no botão de notificação. Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CEPEL Pena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O centro de Moçambique pode sofrer mais intempéries que o resto do país na próxima estação das chuvas, segundo a mais recente previsão sazonal. A última época das chuvas foi severa no centro de Moçambique e as previsões indicam que a região é a que mais riscos corre na nova temporada. Vamos ter um pouco de excesso de precipitação nesse período. E é preciso notar também que essas previsões climáticas não incluem a previsão de ciclones tropicais. No gabinete de previsões juntam-se as informações necessárias. Precipitação, né? Para vários dias, nós temos análise para vários dias de precipitação. Então, se eu colocar, por exemplo, para amanhã, eu tenho esse mapa. Os ciclones são um risco acrescido na estação das chuvas, que agora começa. Bom, é difícil dizer quais é que podem atingir o nosso país. Na última época, nós tivemos 3 que atingiram o nosso país. Tivemos o Xalane, Heloise, depois tivemos o Guambe, enquanto que na outra época tivemos o Desmond, depois tivemos o Idai, depois também tivemos no final, já da época chuvosa, o Kenneth. O centro do país tem sido o mais atingido e por isso vai receber investimentos para passar a ter previsões com maior precisão. Para não dependerem só daquilo que são as previsões do Centro Nacional. Então esse trabalho está a ser feito, nós temos o apoio do BAD, que é o Banco Africano de Desenvolvimento, que está nos a apoiar, porque isso vai permitir também criar mais condições, principalmente para essa região que tem sido assolada nos últimos anos por muitos eventos. Só em 2019, os ciclones Idai e Kenneth provocaram 648 mortos em Moçambique. A crise global de produtos petrolíferos chegou a Moçambique com um aumento de preços entre 7% e 22%. Gaspar Chumbe poderá agora deixar a sua viatura em casa face à pressão nas contas. Se for a subir mais, algum tempo posso deixar o carro em casa, não terei como sair, andar de chapa. Antigamente já estava difícil, né, para poder abastecer o carro e com o aumento desses 7 meticais veio agravar ainda mais o que é o valor do consumidor do combustível nesse caso. É muito puxado para este preço. 69 eu acho que é um preço muito elevado. Eu acho que deveria se subir no mínimo uns 3 ou uns 4 meticais. Deixar o carro em casa é difícil porque tenho que trabalhar, preciso de pão, não tem como. É tentar sobreviver? É tentar sobreviver quanto a essa situação de subida de combustível. Como aumentaram ontem, vamos lá ver essa semana se o governo dizer alguma coisa. Assim, se não falar alguma coisa, devemos de falar com a associação ou com os colegas para ver se podemos paralisar até dizer alguma coisa. Combustível que eu gastava por dia, eu gastava combustível de 2.500. Agora estou a gastar 2.600. Está vendo? Então essa subida é muito elevada e o preço continua a ser 10 meticais. O patrão também não diminuiu as receitas, nós continuamos a tirar as mesmas receitas. É um pouco pesado para nós, né? Já que trabalhamos com chapa diariamente, né? E esses 7 meticais que subiram, é muito, João. É muito. Porque este carro aqui trabalha com 2 de combustível. Então agora praticamente passa a gastar 2.300, 2.350, dependendo de como eu ando, né? Mas é muito esse dinheiro. Se por acaso eles não aceitarem, for a resistir, não vão aumentar, pode haver greve, porque não estamos a sair com nada. Gastamos aqui na estrada também. Em Portugal, os pescadores do norte do país consideram que o aumento dos preços dos combustíveis está a deixar o setor insustentável.
lembra que o valor quase duplicou no último ano. Consideram urgente que o Estado preste um apoio suplementar. Os pescadores da Póvoa de Varzim consideram que o aumento do preço dos combustíveis está a deixar o setor insustentável e lembram que o valor do gasóleo quase duplicou no último ano. Consideram urgente que o Estado preste um apoio suplementar. Nós já temos dificuldades, não há peixe no mar. No nosso ramo, não há peixe no mar. Portanto, não há polvo, não há linguada, não há nada. E acho que isto aqui está a chegar a um limite que acho que, na minha maneira de ver, tinha que haver uma paralisação. Não há polvo, não há linguado, não há peixe. O que é que eles estão a esperar? Ou botam os barcos para o abate, para todo mundo sobreviver. Senão até os barcos aqui a apodrecer, atirem isto a uma falência direitinha. Os pescadores e empresários queixam-se sobretudo da falta de apoios porque o preço do trabalho aumenta enquanto o produto perde valor. Acho que continuar a subir da forma que está e os rendimentos e o preço do pescado, o preço médio, se continuar a ser o mesmo ou menor, as embarcações vão ter que parar porque não há condições para rentabilizar uma empresa. Os pescadores do Porto da Póvoa de Varzim garantem que 1 litro de combustível para as embarcações estava a ser vendido em meados do ano passado a 32 cêntimos ao litro, que aumentou entretanto para 69 cêntimos. Em Portugal, meia centena de ativistas e dirigentes sindicais da Frente Comum concentraram-se junto à residência oficial do primeiro-ministro. Os manifestantes entregaram perto de 40 mil postais assinados pelos trabalhadores da administração pública. Exigem aumentos e valorização das carreiras. Nós estamos aqui hoje numa ação promovida pela Frente Comum, temos aqui dirigentes, delegados e ativistas sindicais para entregar ao seu Primeiro-Ministro um conjunto com perto de 40 mil postais assinados pelos trabalhadores em muito poucas semanas, a exigir o aumento do salário e a valorização das suas carreiras. Esta entrega destes postais é reveladora daquilo que é a vontade dos trabalhadores de melhorar as suas condições de vida e de trabalho, e acontece num momento em que ainda estamos a negociar, no processo de negociação geral anual, aquilo que vai ser a revisão salarial e outras matérias determinantes para os trabalhadores da administração pública. Até agora, a resposta do Governo não foi só insuficiente, foi nula. Em relação a aumentos salariais, a proposta é que não haja, é que haja uma atualização de acordo com a inflação. Isto não corrige o problema que se arrasta quase há 13 anos, de desvalorização dos salários dos trabalhadores da administração pública, ao mesmo tempo que não dá resposta a outras questões essenciais, como o sistema de avaliação que serve para garantir que os trabalhadores não progridem, não avalia coisíssima nenhuma e não melhora nenhum serviço, ao mesmo tempo que não se revêem carreiras que é preciso rever, que é preciso valorizar, que não se conta todo o tempo de serviço a muitas carreiras que têm essa exigência e que não se melhora objetivamente os serviços públicos. Isto faz um contraponto absoluto àquilo que são as declarações do Governo, de que vêm aí muitos milhares de milhões de euros para a economia e para o mundo do trabalho, nomeadamente para os trabalhadores da administração pública e para a valorização das funções sociais do Estado, é uma resposta muitíssimo insuficiente. É por isso que estamos aqui hoje, como um lembrete ao Governo de que a luta dos trabalhadores vai continuar, dar voz a estes trabalhadores que assinaram os postais e a muitos outros que ainda estaremos a recolher e muito provavelmente realizaremos outra entrega, e para lembrar o Governo que temos em cima da mesa a realização de uma greve no dia 12 de novembro, uma greve nacional de todos os trabalhadores da administração pública, como resposta firme a esta ausência de propostas por parte do Governo e a ausência de resposta às propostas que a Frente Comum apresenta. O novo cônsul-geral de Portugal na Califórnia, Pedro Pinto, apontou como prioridade o reforço dos recursos do consulado em São Francisco. O objetivo é resolver os atrasos nos serviços consulares gerados durante a pandemia de Covid-19. Perante o que aconteceu com a pandemia, que teve efeito em todas as áreas e em todas as pessoas, também o teve na gestão da atividade consular, e agora, para fazermos face a um acumulado de pedidos dos portugueses que aqui vivem, tomámos algumas medidas para ter maior capacidade de resposta, duplicámos as marcações, aumentámos as visitas consulares aos principais polos da comunidade portuguesa na Califórnia, e com isso esperamos, dentro de alguns meses, conseguir estar em velocidade de cruzeiro. Depois, também tem grande relevância a promoção da língua e da cultura portuguesa na Califórnia, e a promoção dos interesses económicos portugueses, seja a atração de investimento direto estrangeiro da Califórnia para Portugal, seja a promoção das exportações portuguesas para aqui. E relacionado com isso, a promoção do turismo,
O voo direto entre São Francisco e Lisboa, por exemplo, é uma grande mais-valia para promovermos o turismo. E há muitas pessoas, americanos, por exemplo, que consideram Portugal como o new office. Esta virtuosidade que resultou de uma coisa muito negativa, que foi esta pandemia, foi uma consciência da possibilidade de estar num sítio completamente diferente do habitual a trabalhar. E Portugal é um sítio que oferece condições excepcionais para essas pessoas que têm maior mobilidade. O Prémio Camões 2021 serve para valorizar o papel das mulheres numa altura em que o seu trabalho ainda é subvalorizado. A afirmação é da escritora moçambicana Paulina Xigiane, depois de receber a distinção. Como podem ver, é debaixo de um limoeiro, meu lugar preferido, ao lado da minha fogueira, que eu não consigo ficar. Mesmo que seja num dia muito quente, eu não sei porquê, eu não consigo ficar sem a minha fogueira. Então estava aqui a preparar a minha verdura, de repente alguém me liga, devia ser 16 ou 17. Paulina, provavelmente serás eu. Por quê? Não fiz nada, não me lembro. Eu nem sequer me lembrava de que existia o Prémio Camões, desde esses tempos de Covid, em que nós estamos todos confinados em casa. Eu estava muito tranquila na minha vida camponesa, muito bem. Então, recebo a notícia. Só sei dizer que a verdura que eu normalmente faço com aquele gosto, com aquele prazer, aquele requinte, porque sou eu mesma que vou comer, acabou queimada, nem cheguei de provar, nem sei que sabor deve ter, porque fiquei assim meio transtornada. Deus, o que é que está acontecendo? Mas ok, de toda forma, foi uma informação feliz. Eu sou aquela pessoa que aprendeu a ler e escrever, foi à escola, teve essa sorte, mas também tive a sorte de caminhar pelo país e descobrir as maravilhas que este país tem. Então, eu não sou propriamente aquela pessoa que se pode dizer, ela veio de um estrato social X, assim, nobre. Não, eu vim do chão. Então, um reconhecimento para alguém que veio de lugar nenhum, sem dúvida, é um motivo de inspiração para uma outra geração. Este reconhecimento vem para mim, sim, mas não vem para mim. Vem para todo um povo que vê em mim alguém que faz parte deles próprios. Tudo que eu tentei escrever nos diferentes livros é parte da nossa memória coletiva. Portanto, eu nunca falei nos livros na minha voz pessoal. Mesmo nos livros em que escrevo na primeira pessoa, eu estou a trazer a voz coletiva. Portanto, é todo um povo que é agraciado por este grande prémio. Às vezes temos a ilusão de que as mulheres é que sofrem mais, mas num país pobre, tanto homens como mulheres sofrem. Tanto homens, jovens, sobretudo jovens, têm sonhos, têm capacidades, querem realizar e têm dificuldades. E acham que se calhar as suas dificuldades deverão ser resolvidas por outrem. O meu percurso foi uma luta própria. É verdade que encontrei amigos, é verdade que encontrei gente que me deu força, muita gente boa, e neste momento deixa-me recordar com muito carinho o Dr. Zeferino Coelho, da minha editora portuguesa, A Caminho. Foi um homem que me encontrou quando eu era muito jovem, nos meus 30 e alguns anos, com sonhos de fazer um grande percurso. Olhou para os meus escritos e achou que podiam ter um lugar no mundo. Então, neste momento, eu me recordo dele com muito carinho, a editora Caminho, a minha editora portuguesa. Em Portugal, o Festival Amadora BD abre ao público depois de uma edição totalmente online no ano passado. Na edição deste ano, conta com uma programação diversificada e uma nova localização do núcleo central. Para nós este festival é extremamente importante, porque o ano passado, infelizmente, não nos foi possível realizar uma edição presencial. Tivemos de projetar um festival
para as redes sociais e, obviamente, com todas as condicionantes que isso tem, não é? Obviamente, aquilo que nós gostamos neste festival é o contacto direto com o público e é o contacto direto com a comunidade bedéfila. E, como tal, podemos retomar isso, podemos voltar a encontrar-nos este ano no Festival Amadora BD, é de facto fundamental para que o festival continue e para que continuemos a levar a banda desenhada ao público. E, efetivamente, este ano temos uma programação muito diversificada e muito versátil também. Portanto, vamos ter conteúdos muito distintos, mas que de facto achamos que são oportunidades únicas para os nossos visitantes. Vamos ter uma exposição dedicada à Mulher Maravilha e à celebração dos seus 80 anos. Achamos que é uma exposição que marcará certamente a história do Amadora BD, porque de facto é a primeira vez que temos uma exposição dedicada a uma super-heroína da DC Comics. E como tal, temos aqui uma protagonista feminina que de facto pertence à Liga da Justiça e que tem este impacto, hoje em dia sobretudo, não é? Com a questão do feminino e a importância do feminino também na banda desenhada. Esta exposição traz-nos originais do colecionador, já nosso amigo de há muito tempo, Bechara Maluf, que, enfim, emprestou os seus originais diretamente de Boston para esta exposição. Vamos também ter a presença do Álvaro Martínez Bueno, que também cedeu a sua coleção para esta exposição, e os portugueses Daniel Henriques e Miguel Mendonça, que ilustram este personagem para a DC Comics e que, de facto, também vão estar a ter os seus trabalhos presentes nesta exposição e vão estar também connosco durante um dos fins de semana. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima.